Olá, pessoal! Agora a gente tem um conteúdo bem especial aqui na aceleração de vendas digitais. Muito prazer, eu sou a Ariane, especialista de marketing digital aqui na RD Station. E fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos pretos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou utilizando uma blusa marrom. Estou em um escritório com fundo com algumas plantas, alguns quadros, estantes de livros, compondo aqui a decoração. Bom, nesse bloco, que tem um nome super autoexplicativo, do lead ao ingresso, a estratégia vencedora da Mango, a gente vai mostrar um pouco sobre a estratégia dos bastidores que a agência Mango fez com que ela ganhasse o primeiro lugar no Prêmio Limitless 2026 na categoria e-commerce. Lembrando que a agência Mango é parceira Diamond, o nosso mais alto nível dentro do ecossistema de agências e consultorias parceiras da RD Station. Se você acompanha a gente e tem bastante cliente deixando produto no carrinho, esse conteúdo é para você. Bom, eu não vou falar sobre esse assunto sozinha. A gente trouxe aqui para trazer detalhes super práticos, contar como tudo foi feito, a Maria Lilian Servin de la Mora, a CEO da Mango. Lilian, seja muito bem-vinda. Se apresenta e faz sua audiodescrição, por gentileza. Ari, muito obrigada. Eu sou a Maria Lília. Eu sou uma mulher de 40 anos, pele branca, cabelo castanho ondulado, altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa branca. No meu fundo, estou aqui na agência. No meu fundo tem uma parede laranja e alguns armários. Bom, muito obrigada pela apresentação. Eu vou me apresentar. Então, vocês vão compartilhar o slide. Primeiro do que nada, então, eu sou CEO da agência Mango, muito obrigada pelo convite. Eu sou mexicana, então por isso meu sotaque é meio estranho, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa. Eu tenho trajetória internacional, vivência no Brasil, nos Estados Unidos e atualmente no Paraguai. Mais de 20 anos de experiência criando marcas, reposicionando e fortalecendo marcas importantes aqui na nossa América Latina. E a minha atuação, pessoal, conecta posicionamento de marca, identidade visual, estratégia de aquisição, automação de marketing, que a gente ama, e vendas, obviamente. Somos parceiros Diamond da RD Station e atualmente atuamos com projetos aqui na América Latina e no Brasil também. Legal, muito prazer, Maria Lilian. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria que você contasse para gente qual era a dor inicial da Ticket, né? A Ticket é uma grande empresa, uma gigante aí na venda de ingressos para rodeios e eventos sertanejos e é cliente da Mango. Então, eu queria que você contasse o que motivou a criação dessa estratégia. Legal, legal. Produção, pode passar o próximo slide para o público assistir. Bom, pessoal, a Ticket ela é uma plataforma de venda de ingressos muito presente no universo dos rodeios, festivais, de grandes eventos sertanejos, tá? No interior de São Paulo. E é uma operação que trabalha com volume muito grande de acessos, tá? Como são eventos grandes, então assim, eles quando vai ter lançamento de algum evento, quando vai a pessoa ver o anúncio, né, já entra, dá um boom na plataforma, né? Então, como que funcionava? As pessoas entravam, escolhem um evento, selecionam um evento, demonstram uma intenção muito clara de compra, né? Então, a gente percebeu que o problema, grande parte dessas pessoas chegavam, acessavam, iam até o carrinho, mas não concluíam o pagamento. Então, quando começamos a analisar essa operação, a gente entendeu que a principal dor da Ticket não era necessariamente a falta de público ou de uma demanda para acessar, né? Aqui estava muito claro, a demanda já existia, o cliente já tinha sido impactado ou pelo tráfego pago ou apenas pela rede social. Então, assim, já conhecia esse evento. E quando ele demonstrava esse interesse, era muito visível, demonstrava e sumia, né? Então existia uma demanda muito qualificada que estava ali sendo interrompida na última etapa que a gente chama da jornada, né? Então a gente identificou que existia uma grande diferença entre alguém que apenas visualizou um anúncio ou alguém que já queria de fato
comprar o ingresso e deixava no carrinho. Então, quem chegou no carrinho já, sim, tipo, levantou a mão, né? Eu tenho interesse de comprar. Pode. Eles têm grandes eventos, tipo a Facil, Ana Castela, rodeios, né? Então, tinha si a plataforma já vendia esses ingressos. Eles são muito fortes nesse universo. Então, eles tinham mais de 100 pedidos, 130 pedidos por dia, o qual a demanda já existia. Tínhamos uma base de leads muito, muito grande, tipo, mais de 50 mil leads cadastrados de demanda, tipo, como que a gente, tipo, demanda de urgência de compra. Pode passar para outra, por favor? Então, qual que foi, Ari, o diagnóstico inicial? Quando o cliente chegou para nós, a primeira coisa que o nosso time faz é fazer esse diagnóstico geral, né, de como que está a saúde do cliente mediante, né, a implementação da RD Station. Ele já tinha, tá? Ele tinha a RD Station marketing, não existia uma integração nativa. Não era um cliente Shopify, que a gente já sabe, né? RD Station e-commerce com Shopify, a gente pluga e a gente vê a magia acontecer, né? Então, não era desse jeito. Eles têm o e-commerce, até hoje eles têm o e-commerce Magento. Então, o que a gente fez aqui, Ari? A gente tinha o e-commerce Magento, tinha o RD Marketing, porém não estava conectado. Então, nosso time de desenvolvimento falou, peraí, Lili, a gente não consegue ter uma jornada ali, né? A gente não consegue ver o início e adição ao carrinho e inúmeros outros dados, né? Então, aqui a gente desenvolveu essa aplicação, esse módulo com nossa equipe, porque a gente tinha ausência de informações, ausência de automação, eles faziam ainda muita coisa manual. Imagina, é uma operação que era muito manual, assim, era bizarro de ver, né? Então, foi muito legal ver o que a gente conseguiu depois que a gente implementou tudo isso. Legal. Você já deu uma pincelada aí da minha próxima pergunta, né? Eu sei que vocês deram um nome para essa estratégia, né? Chamaram de engenharia de conversão. E eu queria que você contasse um pouco para a gente de como foi fazer essa integração do e-commerce da Ticket, que eles tinham, né, com a RD Station Marketing. Se você puder mostrar um pouquinho para a gente de como foi. Acho que aqui a gente tem muitas pessoas que têm essa mesma dor e que gostariam Sim. de entender melhor como solucionar essa questão. Inclusive, né, eu acho que a gente vai ter aqui até próprios lojistas que têm uma operação no Magento, né? Então, porque sabemos que temos muitas ferramentas hoje em dia, como Shopify, Tray, Betex, que já tem uma integração nativa. E nesse caso, até tinha um módulo, mas ele não estava, assim, ele era um módulo bem antigo, que acho que não sei, alguma outra empresa desenvolveu e tal. Pode passar o próximo slide, please, por favor. Então, assim, a gente identificou esses gargalhos, né? O cliente entrava já com uma demanda latente, escolhia o evento que ia participar, selecionava os ingressos, avançava até a etapa final, mas terminava desistindo. E aí vocês falam, Lili, mas carrinho abandonado já é uma coisa que já existe. Existia, porém era genérico. E aqui a gente vai entrar mais a fundo depois para explicar um pouquinho sobre as estratégias que a gente fez. Porém, a gente chamou isso de estratégia de engenharia de conversão porque ela não foi construída a partir de uma ação isolada, tá? Por mais que você se enxergue, carrinho abandonado é uma ação que a gente ativa e pronto, e deixa ela rodando o tempo inteiro. Não foi apenas ativar um e-mail de carrinho abandonado. Até porque o carrinho que eles tinham, como falei, era magento e ele era genérico. Então, nós desenhamos uma estrutura integrada na qual a gente integrou a tecnologia deles, os dados, o comportamento do consumidor, que eu acho isso muito importante falar, e a comunicação e, obviamente, o timing, tá? O timing trabalhavam em conjunto. Pode passar, se você quiser, na próxima. Então, essa solução encontrada foi monetizar o que já existia, tá? Monetizar aquele tráfego gigantesco que eles já tinham. Então, a gente juntou a RD Station, Magento, né, que é a ferramenta, e, obviamente, o módulo que a Mango desenvolveu.
Então, quando a pessoa selecionava o ingresso, iniciava todo esse processo de compra, né, das pessoas que abandonavam. Então, essa informação, vocês já sabem, é enviada para o RD Station e a partir daí que entrava automaticamente a jornada que foi desenhada pela equipe, né, de recuperação de carrinho abandonado. Então, assim, a base estratégica foi a integração, tá? Porque quando a gente conseguiu, de fato, desenvolver um módulo, integrar e ter aquela visão maravilhosa que foi desenvolvida, então, assim, a gente conseguiu ver, de fato, onde estava ficando todo esse dinheiro. Assim, eu falo, gente, isso era dinheiro que estava vazando direto. A gente não precisou, e até esse foi o case, a gente conseguiu ter resposta, né, retorno do carrinho abandonado, sem investir R$ 1 a mais, né, na estratégia de tráfego pago. Então, pode passar para a próxima. Então, a gente monetizou aquilo que já existia, tá? Então, um dos pontos mais importantes aqui, pessoal, realmente foi o timing. Aqui a gente fez integração, o nosso carrinho era válido apenas por 30 minutos, tá? E depois já vinha a parte de trabalhar essa base. Então, assim, não adiantava entrar em contato com essa pessoa muitos dias depois, tá? Porque o interesse podia ter se esfriado ou fora que são eventos muito lotados, sei lá, uma Ana Castela, por exemplo, lotava em segundos. Então, assim, esse timing tinha que ser muito rápido. O lote podia até mudar ou simplesmente esgotar, né? Então, a automação precisava acontecer logo após do carrinho abandonado, tá? E todos esses carrinhos abandonados, até a gente tinha carrinhos simultâneos, porque não era apenas um show que estava acontecendo nessa semana, por exemplo, né? Tínhamos de 2 a 3 shows simultâneos, um para o rodeio, outro para Facilpa e vice-versa. Mas o que foi um ponto-chave a comunicação, sabe? Ele tinha que acompanhar o contexto. Então, assim, desde a lembrança do interesse, o senso de urgência, tudo isso era personalizado. Possível mudança de lote, a linguagem, a copy, a disponibilidade limitada. Então, tudo isso fez com que essa estratégia fosse muito surpreendente no final dos resultados, né? Então, a gente juntou o comportamento do usuário, o timing e uma comunicação personalizada. Muito, muito legal. Maria Lilian, você trouxe aqui uma explicação muito clara de como funcionou a construção dessa jornada, né? Então, eu já estou maravilhada, já tinha visto o case na premiação, mas eu queria que você trouxesse para o pessoal quais foram os resultados disso, os grandes números, quanto tempo demorou para chegar nisso, qual foi o resultado que fez com que o seu cliente se sentisse mais satisfeito com essa estratégia? Legal. A gente na COP colocou 90 dias de performance, tá? Mas realmente os resultados foram assim. Ativamos, a gente começou a ver. Pode passar no próximo slide que eu trouxe, eu acredito que estão no próximo. Estão os números aqui. Então, 90 dias de performance acima da meia. Então, os resultados estão aqui. Mais de 5 mil vendas recuperadas. A gente teve uma taxa de recuperação de mais de 10%. A gente sabe que uma média do mercado ali de carrinho abandonado gira em torno dos 3 ao 5, né? Então, a gente teve 10%. Isso, estamos falando, um número bem bacana, né? 3 vezes mais acima da meia, e tudo isso do melhor é que ser um investimento em mídia paga, tá? Porque a gente identificou que não íamos levar mais gente nova para nosso topo de funil, no funil furado, né? Então, os resultados mostraram de uma forma muito clara esse potencial que existia dentro daquela operação, daquela demanda reprimida. A gente falou, olha o tanto de demanda reprimida. Então, a verdade é que vou ser bem sincera, os resultados começaram assim, um dia depois que a gente falou, meu Deus do céu, até a gente achou que estava alguma coisa errada, é verdade, no módulo, porque a gente falou, meu Deus, começou a trazer esse retorno. Então, eles mostraram o potencial que existia dentro daquela demanda que já tinha sido gerada, né? Pode passar para o próximo, por favor?
Então foi isso, foi muito legal e a gente conseguiu inscrever esse cases no Prêmio Limitless. E porque eles perguntaram por que foi um Prêmio Limitless? Porque foi uma coisa que foi além, né, do esperado. Mais de 5.000 vendas recuperadas. Gente, eu não estou falando que em nenhum momento da jornada a gente agora incluiu talvez um tráfego pago ou outras estratégias, tá? Estou falando desse case isolado ali, né, de recuperação do carrinho. Porém, hoje isso foi uma estratégia implementada já. Hoje a gente já está trabalhando outras estratégias, tá? Existem outros, agora sim, estamos trabalhando com trazer mais gente para nosso funil, a gente tem que higienizar de tempos em tempos, tal, porque às vezes isso faz com que o RD deles comece a lotar muito de leads, sabe? Então a gente precisa estar cuidando esse cliente aqui. Então, assim, realmente esses resultados foram conquistados sem investimento adicional em mídia. Esse pontual, tá? Então, não precisamos colocar mais dinheiro para trazer novas pessoas para dentro da plataforma. O público já estava lá, né, Ari? O público estava lá. Tipo, e eu sempre falo, o cliente, quando a gente deixa alguma coisa no carrinho, acontece, tipo, a marca tem que reacionar muito rápido, porque pode acontecer tanta coisa, a gente deixou no carrinho, aí a gente esqueceu, a gente foi lá, sei lá, tomar uma água, a gente volta, já esquece do que a gente deixou, então se a marca não atua rápido no momento certo, termina deixando, né, gente? Gente, quando as pessoas deixam no carrinho, já tem como falar, uma convicção de que vai comprar. Eu acho, né? Acho não, tenho certeza. E mais quando se fala de mulher que compra online. Maravilha, muito legal, Maria e Lília. Bom, eu sei que a Mango tem vários outros cases muito legais. Vocês têm uma carteira aí de clientes gigantes. E aí, queria muito que você trouxesse um pouco da sua expertise e contasse aqui para o nosso público o que, que não pode faltar numa estratégia de vendas para quem vende online, para quem trabalha com e-commerce. E aí, se você quiser trazer exemplos que vocês fazem com seus clientes, também fica à vontade. Legal. Pode passar para o próximo, por favor? Então, assim, o que a gente aprendeu com esse específico da Ticket é que a gente já sabe, tá? E às vezes você, lojista, também já sabe, porém não está demais lembrar que o que não pode faltar é a visão completa da jornada. Muitas empresas, Lili, isso a gente sabe, mas às vezes não aplica, tá? No dia a dia. Muitas empresas analisam o marketing, o e-commerce, as vendas como áreas separadas. E é isso que é a RD Station, por isso que a gente é fã da marca, porque a gente consegue ter essa jornada. Todo mundo fala a mesma, tipo assim, a gente fica olhando a jornada completa. Então, isso é muito importante. E uma das principais dores que a gente sabe essa falta de integração, né? A dor principal das empresas é eu não consigo integrar o meu marketing com o meu comercial, ou o meu marketing com o meu e-commerce. Então, como tomar essas decisões mais assertivas? Os dados, os clientes têm tudo jogado. Então, se a gente conseguir centralizar em ferramentas como o RD Station, é maravilhoso até para nós, né? A agência agradece. Um segundo ponto que eu acho muito importante e que antes de aumentar um investimento em mídia paga ou em qualquer outra frente, a gente precisa saber identificar o que a gente já tem dentro de casa, né? Então, normalmente a gente escuta muito. Eu quero vender mais. Isso até vem do próprio cliente, tá? E também muitas agências. Então, vamos aumentar nosso investimento em mídia paga. Gente, não. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender onde está o gargalho, qual mudança precisa fazer primeiro, né, para demonstrar também aquela entrega de valor para nossos clientes, para a gente antes de sair investindo. É importante ter essa noção de início ao fim, né? Precisamos entender onde o consumidor está desistindo da compra, por que ele não está indo além, por que ele não está avançando, o que ele precisa perceber para tomar uma decisão antes de comprar. Então, são muitos fatores, né? Mas isso eu acho muito importante.
E o terceiro, que é o que mais eu amo, é quando a gente usa a automação, estamos vivendo na era da hiperpersonalização. Então, as pessoas estão usando coisas genéricas. A gente não cai mais nesses gatilhos genéricos a gente identifica. Então, a gente gosta de ter uma comunicação muito mais para mim, sabe? Então, isso de poder personalizar carrinho abandonado com linguagem de cada show. Por exemplo, se era um rodeio, a gente utilizava uma linguagem, mas para as pessoas que consomem rodeio. Tem aquele outro evento que é o Ultimate, não sei pronunciar, Ultimate Drift, alguma coisa assim, de carro, de tudo isso. Então é um público que gosta de mais adrenalina. Então a linguagem, os gatilhos, a imagem, era tudo personalizado, né? Então seriam esses três pontos que eu considero indispensáveis vocês analisar dentro da sua operação, ver se estão sendo aplicados. Muito legal, Lilian. Bom, o papo foi maravilhoso, o tempo passou muito rápido por aqui, Foi. mas eu acredito que ficou super claro para o pessoal que está em casa de como essa estratégia da Mango pode ser aplicada em qualquer outro e-commerce, qualquer varejo digital, e como o trabalho de uma agência como a Mango faz total diferença para as empresas. Maria Lilian, eu vou pedir para você deixar um recado final. Queria te agradecer pela sua participação, foi super rico. Acredito que tanto para mim quanto para toda a nossa audiência aqui. Obrigada. Eu gostaria de falar um último ponto que foi um dos assim aprendizados que a gente fechou com esse cases. E eu tô falando porque, como gestora da agência, né? Nem tudo grande resultado, pessoal, nasce de uma grande invenção, tá? Às vezes ele nasce de uma grande leitura. Então, sejamos grandes leitores, interpretar esses dados, parar, olhar e falar: peraí, onde que eu estou perdendo dinheiro? Qual é o ponto principal que eu preciso arrumar para depois sim começar a trazer coisas diferentes, né? Então, isso foi um dos principais aprendizados com cases da Ticket. Saber identificar e ter uma grande leitura antes de criar uma super invenção mega diferente, né? É isso. Muito obrigada, Ari, pelo convite. E precisando, estamos aqui. Se você tem um e-commerce Magento também, que você precisa integrar com RD e-commerce, nos chama que estamos aqui prontos para te ajudar. Maravilha! Bom, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e agora a gente volta para o nosso estúdio.